Olha, existem poucas pessoas na história cuja vida pessoal teve um impacto tão gigantesco no mundo todo. E hoje, a gente vai mergulhar na história de uma delas. Um homem que não só mudou o próprio destino, mas que no processo acabou desenhando as bases do que a gente conhece como civilização ocidental. É quase como se estivéssemos falando de duas pessoas diferentes, né? De um lado, Saulo, o caçador, sabe, aquele que era totalmente dedicado a acabar com uma fé que estava nascendo. E do outro, Paulo, o construtor, o cara que pegou essa mesma fé e a transformou em algo global. A grande pergunta é, como é que a mesma pessoa pode ser esses dois extremos? É essa a história que a gente vai desenrolar agora. Então, para entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver quem era o perseguidor. Depois, o momento da grande virada. Daí, a gente acompanha a missão dele pelo mundo, as ideias que ele criou, os perrengues que ele passou e, por fim, o legado inacreditável que ele deixou. Certo. Então, antes da grande transformação, a gente precisa conhecer a figura original. Quem era esse tal de Saulo de Tarso? Qual era a dele? Olha, o Saulo não era qualquer um. Ele nasceu em Tarso, que hoje fica na Turquia, e tinha uma base muito sólida. Ele era fariseu, ou seja, um cara super dedicado à tradição judaica, estudioso mesmo, e para completar, ele tinha cidadania romana, o que era um privilégio e tanto, dava status e proteção. Essa combinação era poderosa. Então, quando surge esse movimento cristão, para ele não era só uma religião nova, era uma ameaça direta a tudo que ele acreditava, a todo o seu mundo. Por isso ele perseguia com tanta vontade. Era uma questão de defender a própria identidade. Mas a vida é cheia de surpresas, né? E a história desse homem estava prestes a dar um giro de 180 graus. Um evento estava para acontecer que não ia mudar só a vida dele, mas o rumo da história mundial. Fica a pergunta, né? O que é que faz um cara tão convicto, um inimigo declarado, virar a casaca e se tornar o maior garoto propaganda da causa que ele mais odiava? A resposta para isso está numa viagem específica. Ele estava lá, no meio da estrada para Damasco, fazendo o que ele fazia de melhor, caçando os seguidores da nova fé. E é aí que acontece. Uma experiência espiritual tão forte, mas tão forte, que vira a chave da vida dele de uma vez por todas. É como se naquele instante, o Saulo perseguidor deixasse de existir para dar lugar ao Paulo apóstolo. E aí, com nome novo, identidade nova, Paulo tinha uma missão. Só que o pensamento dele não era pequeno, não era local. Ele olhou para o mapa do gigantesco Império Romano e pensou, é aqui que essa mensagem vai se espalhar. E a ambição dele era uma coisa de outro mundo. As viagens missionárias dele não eram passeios, não. Eram campanhas super estratégicas. Ele ia para a Ásia Menor, depois expandia para a Grécia, para novas culturas. Ele fundava comunidades em cidades importantes como Éfeso, Corinto. Basicamente, ele usou toda a infraestrutura romana, as estradas, os navios, para levar a mensagem dele para os grandes centros e, no fim, chegar em Roma, o coração de tudo. E aqui está o pulo do gato, a ideia mais revolucionária dele. Ele focou nos gentios. Quem são os gentios? Basicamente todo mundo que não era judeu. Ao dizer que a mensagem era para essa galera também, Paulo fez uma coisa radical. Ele pegou o que era um movimento de dentro do judaísmo e abriu para o mundo todo. E essa decisão foi o que mudou o jogo. Pensa bem, ao tirar a obrigação de seguir todos os costumes judaicos para abraçar a fé, ele simplesmente abriu as portas do Império Romano inteiro. Não importava se a pessoa era grega, romana, síria, todo mundo agora podia entrar. Foi esse o estalo que transformou um grupo pequeno numa potência religiosa mundial. Mas Paulo não era só um cara de ação, um missionário viajante. Ele era também um baita intelectual. Foi ele quem sentou e construiu, vamos dizer assim, o sistema operacional, as ideias centrais que iam definir a fé cristã dali para frente. A grande virada de chave que ele propôs foi essa aqui. Antes, a ideia era salvação pela lei, ou seja, era preciso seguir à risca uma série de regras e tradições judaicas. O que Paulo disse foi não, é salvação pela fé. Ou seja, é um presente, algo que vem pela graça e que está acessível a qualquer um que simplesmente acredite. Isso não só simplificou tudo, como tornou a mensagem universal. Não era mais sobre seguir as regras de um povo específico, mas sobre uma convicção que qualquer um poderia... Claro que uma revolução dessas não ia passar em branco, né? Essas ideias fizeram de Paulo um alvo. Para os líderes judaicos, ele era um traidor. Para os romanos, um baderneiro que causava confusão por onde passava. A convicção dele o colocou de frente com todo o poder da época. E a vida dele virou isso aí. Uma sequência de perseguições, prisões, ele foi preso várias vezes. E numa dessas, olha que irônico, ele usou o direito de cidadão romano para ser julgado em Roma, pelo próprio imperador. Foi essa cidadania,
que antes o protegia, que o levou para sua sentença final. A tradição diz que foi lá, em Roma, que ele morreu, martirizado no governo de Nero, como um símbolo da fé que ele ajudou a erguer. Ok, agora vamos dar um zoom out, olhar de longe para entender o tamanho do legado que o trabalho desse homem deixou. O impacto de Paulo é imenso. Não é só sobre religião. Sim, claro, ele basicamente estruturou o cristianismo, escreveu boa parte do Novo Testamento. Mas as ideias dele foram além. Noções de igualdade espiritual, de justiça, de ética, tudo isso vazou para a cultura e acabou moldando o jeito que o Ocidente pensa há mais de 2000 anos. No fim das contas, essa jornada de perseguidor a missionário é muito mais que só uma biografia. É talvez um dos maiores exemplos de transformação que a história já viu. Mostra o poder que uma ideia tem, e mais ainda, como uma única pessoa pode de fato mudar o mundo. Então a gente fica com essa reflexão. Todo mundo concorda que o cristianismo moldou o Ocidente. A pergunta que fica é, mas quem moldou o cristianismo? E quando a gente olha para a história, fica bem difícil não colocar a resposta no nome de Paulo, o arquiteto que desenhou a planta baixa de tudo.